o culto de ceia, 1 aos Coríntios 11. 1 aos Coríntios 11, verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 23, olha aí. Está na mão, sim ou não? Olha lá. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Repetindo aí o versículo 25. Volta aí, 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Maravilha, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, abençoados, renovados, curados, restaurados, temendo mais a Deus, honrando mais o Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos. Não posso deixar de esclarecer, conforme eu já fiz nos 2 cultos anteriores, hoje de manhã e à tarde. Aí no nosso boletim informativo, você viu nas curiosidades aí? Nas curiosidades do boletim informativo, está escrito assim, nas curiosidades do boletim, curiosidade sobre a Bíblia. O livro de Gênesis é o livro das origens, começo, princípio, origem da criação dos céus, terra, mares, animais, plantas, do homem, do pecado do primeiro homem, né? Das alianças de Deus, etc. Depois, o item 2, a história de Lilith, biblicamente, não existe. É um conto que surgiu depois do exílio na Babilônia. Não existiu uma raça pré-adâmica, é uma interpretação forçada do Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 4. Quem já ouviu falar da história de Lilith? Lilith, levanta a mão, quem já ouviu falar de Lilith? Lilith. Nós já explicamos um tempo atrás aí, né? Vamos falar alguma coisa aqui também? Meu querido, quando a gente lê lá o Gênesis, capítulo 1 do Gênesis, verso 27. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Está escrito: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, no verso 27, quando Deus disse: criou Deus o homem à sua imagem, Deus criou macho e fêmea. Então, esse conto, e muitos aí que não têm conhecimento da Bíblia, dizem que Deus criou aqui no capítulo 1, verso 27, o homem e a mulher.
E que essa mulher aqui que Deus criou é uma mulher que foi criada antes de Eva, chamada Lilith. Porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 34, tem um versículo lá que, numa interpretação forçada, parece que está escrito Lilith, mas lá Lilith nada mais é do que animais noturnos. Não tem nada a ver com o que está aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um conto que surgiu a partir do ano 600 a.C., quando o povo de Deus foi para a Babilônia, exilado, o povo judeu foi levado por Nabucodonosor na Babilônia, e lá teve a mistura, né, do povo de Deus, as religiões babilônicas. A partir dali surgiu esse conto, e chegou até nós hoje. Tem lugares aí que, escola aí que professor fala e aluno sai pensando, não, o professor falou lá que tem uma mulher lá que viveu antes de Eva. Essa mulher que viveu antes de Eva, ela foi criada do pó da terra, como Adão foi criado, e ela não se submeteu, não aceitou a ficar debaixo de sujeição de Adão. Ela se rebelou contra Deus, contra Adão, blasfemou do nome de Deus e foi expulsa do jardim. Então ela virou um demônio. Esse demônio vem depois para enganar Eva. Ele entra na serpente, que é a Lilith, e engana a Eva depois. Então, essa história, ela tem por aí, você já ouviu, e várias pessoas por aí pensam assim. Quando o crente vai para a escola, ele não tem muita informação, não tem escola bíblica, ele é bombardeado, e uma das coisas que eles perguntam para a gente é isso: pastor, mas a Bíblia não fala de Lilith lá, ou fala, eu não entendo bem, e é levado, porque aí sai para o outro lado, que vai contra a Bíblia. Então eles falam, por exemplo, assim, que no capítulo 1 Deus criou o Adão e criou essa mulher. No capítulo 2, no verso 18, como o Adão estava sozinho, Deus vai criar a mulher, que é a Eva. Ele fala no capítulo 2, verso 18, eles usam o versículo bíblico. No verso 18, capítulo 2 de Gênesis: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí eles usam dizendo assim, tá vendo? Porque a primeira não era idônea. A primeira não correspondia, mas essa agora que Deus vai fazer, vai corresponder, vai ser idônea, vai ser uma ajudadora, porque a outra não foi. Aí eles usam também o versículo 22, quando eles falam: então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E o homem disse, Adão no caso disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Eles usam esse versículo e falam, tá vendo? Quando Deus fez a Eva da costela de Adão, Adão disse assim: esta é agora. Por que essa é agora? Porque a outra não era. Mas essa agora é osso dos meus ossos. Porque a outra não era osso dos ossos, a outra era feita do pó. Então, eles usam essa interpretação errada e dizem, então, que antes da Eva, Adão teve uma outra mulher chamada Lilith. Eu vou mostrar para vocês, vamos derrubar isso aqui daqui a pouco, tá? Eles falam também, não só esse grupo, mas outros grupos, dizem que existiu uma raça pré-adâmica. Pergunta para o seu irmão do lado, o que é uma raça pré-adâmica? O que é uma raça pré-adâmica? O que é uma raça pré-adâmica? É um grupo de homens que vieram antes de Adão. Então, tem também gente que fala aí. E quais versos que eles usam? Eles usam, por exemplo, quando Caim matou Abel. Quando Caim matou Abel, com quem que o Caim casou depois? Se a Bíblia fala que ele casou. Eles falam, eles usam assim, mas se tinha só os dois, com quem que ele casou? Porque a Bíblia fala que Caim saiu da presença do Senhor, no capítulo 4 do Gênesis, no verso 16, depois que Caim matou Abel, no Gênesis capítulo 4, verso 16, está escrito: então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao encontro do Éden, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Então eles usam o verso 7 e falam, tá vendo? Caim conheceu uma mulher. Que mulher que é essa? Se eles tinham só o Abel e o Caim. Fala, então, essa mulher já existia antes.
Aí eles usam também, né, quando Caim fugiu da presença do Senhor, no verso 14, o Caim falou assim, ó. No verso 14, o Caim disse assim: hoje, falou para Deus, hoje me lança da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. Então o próprio Caim está falando para Deus, ó, eu vou sair da sua presença, mas quem me encontrar vai me matar. Então eles dizem, Caim está dizendo, nas entrelinhas, que existe alguém mais, além de Abel, existem outras pessoas, que inclusive se encontrar com ele vai matar. E eles falam assim, está vendo no verso 15, o próprio Deus também vai dizer, no verso 15, o Senhor, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Aí eles vão falar, tá vendo? Então, o próprio Deus está falando que era possível alguém encontrar com o Caim, por isso que Deus pôs um sinal, porque senão alguém ia encontrar com ele, e vendo aquele sinal não ia matar. Então, a possibilidade de ter outras pessoas estava evidente, está bem claro. E, de fato, realmente existiam outras pessoas. Porém, não tem nada a ver com pessoas que vieram antes de Adão. É o nosso agora, vamos explicar agora para vocês. Por quê? Porque quando a gente lê o texto do capítulo 4, que Adão e Eva tiveram os filhos Caim e Abel, a Bíblia também diz, no capítulo 5, no verso 4, foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então Deus, ele gerou, Adão e Eva geraram filhos e filhas. Não foi só o Abel e o Caim. A história de Abel e Caim está sendo contada no capítulo 4 por causa do acontecimento. Qual que foi o acontecimento? O irmão matou o outro. Então é uma coisa muito séria, muito forte. Então está contada no capítulo 4 por conta disso. Mas existiram outros filhos. Para você ver, quando a gente olha, por exemplo, nós não vamos ver história dos outros filhos contada, porque é muita coisa se fosse a Bíblia contar a história de todo mundo. Nós damos exemplo assim, lá no livro de Reis, quando o Elias, por exemplo, o profeta Elias, falou para Deus, Deus, olha, todo mundo abandonou o Senhor, só eu fiquei. Olha o pensamento do Elias, ó, só eu fiquei. Aí Deus falou para ele, negativo, não é só você não. Tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Então nem o profeta sabia que tinha outros que eram também semelhantes a ele, na época dele, lá na frente. Então o que eu estou querendo mostrar? Deus fala que além de Elias, tinha outros 7.000 que não se curvaram diante de Baal, mas a Bíblia não fala nome de ninguém e não conta a história de ninguém. Mas ela relata que tinha mais 7.000 pessoas que não se curvaram diante de Baal, não foi só Elias. Então quando a gente olha ali, se não tivesse esse texto, a gente ia pensar que era só Elias. Até nós mesmo ia pensar que o povo de Israel todinho se corrompeu e ficou só Elias. Qualquer um de nós ia pensar, mas está o versículo lá, Deus falando para Elias, não é só você não, tem mais 7.000 que não se curvaram. Então tem coisas que a Bíblia não vai contar os detalhes, mas nós temos que confiar que existe um Deus maravilhoso e poderoso. E a Bíblia é um livro sagrado, um livro santo, inspirado por homens de Deus. Se tivesse outras pessoas antes de Adão, ou mesmo se existisse uma mulher antes de Eva, estava bem claro na Bíblia e tinha uma explicação para tudo, não tinha problema nenhum. Adão pecou, mas tinha pessoas antes deles que não pecaram. Ia ter outro capítulo aqui, a gente ia ter outra história, não tem problema nenhum. Mas a verdade é que não tem nada disso, a Bíblia não iria esconder um negócio tão sério desse. Então, olha, quando o Caim, a gente pensa assim, ó, imagina bem, ó, Adão e Eva tiveram o Caim e o Abel. Ei, o Caim era lavrador na terra. E o Abel cuidava de ovelhas. Então você imagina bem, o Abel e o Caim nasceram. Com 5 anos eles não eram lavrador nem pastor de ovelhas. Com 10 também não. Eu acredito que depois dos 20 anos, um cuidava de ovelhas, o outro cuidava
da lavoura, da terra. Aí eles vieram oferecer para Deus. Eles eram adultos, a ponto de um matar o outro. Então eles eram adultos. Agora, imagina bem, desde deles nascer até eles virarem um lavrador, o outro pastor, e oferecer para Deus lá e um matar o outro, nesse inteirinho, nesse tempo aí, Adão e Eva não tiveram filhos. E nem filhas. Imagina para você ver. Essa questão de não ter filhos, ter 1, 2 filhos, é de 20 anos para cá. Porque de 20 anos para trás, era 10, 12, 8, 10 filhos, meu filho. Só lá em casa tinha 11. Mas vai voltando o tempo, as gerações anteriores tinham muitos filhos. Por isso que nós lemos no Gênesis capítulo 5, Adão, no verso 4, Adão teve filhos e filhas. Mas a história de Caim e Abel está contada. Quando conta a história de Caim e Abel, já tinha outros filhos e filhas por ali. E o Caim casou com uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas lá. Casou, porque era permitido por Deus nesse início, o casamento nesse sentido dos parentes, para que pudesse multiplicar. Tanto é que Deus falou para os dois, crescei e multiplicai. Mas depois, anos depois, veio a lei, por meio de Moisés, proibindo o casamento entre parentes chegados. Mas no início não, Deus permitiu para que pudesse haver o crescimento. Então, é com quem que Caim casou? Caim casou com um dos seus parentes lá. Que a Bíblia não fala o nome, não fala quem. Aí, por exemplo, você quer ver uma coisa? Você quer ver uma outra coisa? Você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 4. O verso 25. Olha o verso 25 comigo aí. Olha bem o verso 25. Gênesis 4, 25. Olha o que está escrito. Tornou Adão a conhecer a sua mulher. Outra coisa, quando Caim conheceu a mulher dele, não é assim não, ó. Ele saiu dali, foi lá do outro lado, lá. Conheci aquela mulher, que linda mulher, vem cá. Qual o seu nome? É Zilda? O meu é Caim. Gostei de você gostou de mim? Casou? Não é nada disso. Não é nada disso. Conheceu aqui é ter intimidade, ter relacionamento sexual. Você quer ver? Olha o verso 25. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher. Mas não conhecia? Conheceu ela. O que aconteceu depois? E ela teve um filho. Olha que estranho, hein? Conheceu a mulher, teve um filho. Esse conheceu, o que significa? Teve relacionamento com ela, teve intimidade com ela. Porque Adão já conhecia, assim, eu conheço a fulana lá, nesse sentido que nós conhecemos hoje. Já conhecia a Eva há muito tempo lá atrás. Tanto é que ela, aqui no capítulo 4, ela já tinha desobedecido a Deus, já tinha enganado Adão também. Então, como é que ele vai conhecer? Não, aqui teve intimidade com ela. E ela teve um filho, a quem pôs o nome, qual o nome do filho? Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então você olha no verso 25, vamos repetir, verso 25. Adão e Eva tiveram um relacionamento, tiveram um filho chamado Sete. No verso 26, o Sete já tem um filho. Olha aí, no capítulo 4, verso 25, o menino nasceu, colocou o nome dele de Sete. E esse menino, no outro versículo, já tem um filho. Então, quantos anos se passaram entre o verso 25 e o verso 26? A Bíblia não fala. Mas eu garanto para você que quando Adão e Eva tiveram o filho, ele chamava Sete, ele não teve um outro filho com 5 anos, nem com 10 anos, não. Ele teve que crescer e conhecer uma mulher lá para ter um relacionamento com ela. Então, tudo isso está nas entrelinhas entre o verso 25 e o verso 26. Amém? Glória a Deus? Se fosse para escrever tudo, não haveria livros que coubessem as histórias, as coisas que Deus fez. Tanto é que no livro de João, no Evangelho de João, o próprio João escreve, se fosse para escrever todos os milagres que Jesus fez, não teria livros no mundo que caberia. Porque Jesus fez muitos milagres. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então imagina bem, o tempo que Jesus viveu, cheio do Espírito Santo, e a Bíblia, aqueles milagres que a gente vê, foram os que foram convenientes
para Deus, para o Espírito Santo deixar escrito, mas você fez muitos milagres. Então, o Caim casou com alguém realmente que estava ali, mas não é uma era, não são pessoas que viveram antes de Adão. Agora vamos refutar de vez. Quando a gente olha em Romanos capítulo 5, olha comigo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha comigo, Romanos capítulo 5. Está na mão, Romanos 5? Olha o verso 12. Romanos 5, para você entender que não existiu a Lilith e que não existiu uma raça pré-adâmica antes de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha aí, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte, ele está falando que o pecado entrou por quem? Por um homem. Olha o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão. Então ele está colocando Adão como o homem que começou o pecado. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Olha o verso 19, verso 19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, quer dizer, pela desobediência de Adão, assim também agora, pela obediência de um, quer dizer, de Jesus, muitos serão feitos justos. Então nós temos aqui que o pecado entrou por um homem, mas também que a salvação, né, entrou pela obediência de um homem. Agora, vamos olhar em 1 Coríntios, vamos devagarzinho para você entendendo. 1 Coríntios capítulo 15, poderia ler outros versículos, mas vamos ler mais esse e mais dois ainda, para você entender. 1 Coríntios capítulo 15, vai para frente um pouquinho, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 15, verso 45. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, verso 45, ó. Assim também está escrito, o primeiro homem. O que está escrito aí, o primeiro homem? Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele está falando de Adão e de Jesus. Então, o primeiro homem, ele está falando que, qual é o nome do primeiro homem? Adão. O primeiro homem, Adão. Se tivesse outros homens, ele ia falar o primeiro homem, ia citar o nome do outro, que é antes de Adão. Mas não tem antes de Adão. Então o primeiro homem é Adão. Se você for um pouquinho para frente agora, na primeira carta de Paulo a Timóteo, olha aí, vai um pouquinho para frente. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Olha bem, cai a raça pré-adâmica e cai a Lilith, que não existiu. Olha aí, 1 Timóteo 2. Está na mão, sim ou não? Olha 1 Timóteo 2, verso 13. 1 Timóteo 2, verso 13. Olha o que está escrito. Porque primeiro foi formado Adão, vírgula, depois Eva. Acabou. Não tem Lilith. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Está bem claro o texto. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Então, primeiro foi formado Adão, depois Eva. E lá no Gênesis, capítulo 3, também, nosso irmão Milton lembrou bem no outro culto, no capítulo 3 do Gênesis, no verso 20, quando Adão e Eva pecaram, e Deus falou com eles e tal, no capítulo 3, no verso 20 do Gênesis, está escrito, chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de quê? De todos os viventes. Está vendo? A Eva foi mãe
de todos os viventes. Adão foi primeiro, depois a Eva. Não tem Lilith e não tem raça pré-adâmica. A Bíblia fala, todos pecaram. Mas todos como que pecaram? O pecado entrou por um homem, entrou por Adão. Então, se tivesse alguém antes de Adão, a Bíblia falaria. Então, é tudo conversa mole, conversa fiada, contos, narrativas, histórias. Não leva isso em conta não. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Agora, olha bem. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Adão. Adão transgrediu, pecou. Deus desistiu? Não. Mas o homem recebeu uma punição. Qual a punição? Foi expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Deus continuou ali, renovando a aliança com Adão. Mas os descendentes de Adão, depois do pecado, também caíram. E Deus então deixou passar batido? Não, veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Então tem consequência. Tem uma aliança que é feita por Deus para nos abençoar. Nós quebramos a aliança, Deus vai perdoando, mas chega uma hora que a gente quebra de tal maneira que Deus fala, não tem jeito, e vem a punição. Por quê? Uma aliança deve ter um comprometimento. Então veio o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e com seus filhos e com aquela geração. Mas o que aconteceu? Eles fizeram a Torre de Babel. Desobedeceram a Deus. Veio a punição. Qual punição? Confusão das línguas. Ninguém entendeu ninguém e cada um foi para um canto. O que Deus vai fazer então depois? Uma aliança com Abraão. Uma aliança com Abraão. Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão não podia ter filhos, a mulher era estéril. E Deus falou para ele que ia fazer uma grande nação por meio dele. Que a mulher dele ia ter filhos. A mulher estéril, como é que vai ter filho? Passou o tempo, passa daqui e não acontece. Chegou no momento que ele começou a duvidar. E Deus falou para ele, não temas, não temas, não temas, aleluia. Fala para o seu irmão, não temas. Não temas, não temas. Não temas. Aí no Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Verso 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, não temas. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Aí, Abrão falou para Deus assim, Senhor, mas o que o Senhor vai me dar? Eu estou sem filhos. E o herdeiro da minha casa vai ser o empregado que mora comigo. E Abraão falou, o Senhor não me deu filhos, no verso 3. O Senhor não me deu filhos. No verso 4, Deus disse para ele, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas, que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então Deus o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas se a podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Tem hora que a gente tem que sair do lugar nosso e olhar para cima. Não fica olhando para as circunstâncias não, que desanima às vezes. Olha para Deus, Deus é maior, Deus é grande. Parece que não vai dar certo, parece que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas não está dando certo. Olha para cima. E Deus está falando para você, vai valer a pena, aleluia. Vai valer a pena. Não desista, vai valer a pena. Então Deus falou para ele, sai para fora e olha para o céu e conta as estrelas, você pode contar. Então Deus disse, assim será a tua descendência. E no verso 6, olha a coisa bonita no verso 6, ó, olha aqui, ó. Creu Abraão no Senhor, aleluia. Interessante, né? Deus chamou ele, olha para cima, ele olhou, conta as estrelas. Deus falou, assim será. Ele falou, rapaz, eu creio. Fala para o seu irmão, eu creio, amém, aleluia. Eu creio. Tudo é possível ao que crê, glória a Deus. A gente acha que não vai dar, não vai dar. Não vai. Para a gente não vai, mas tudo é possível àquele que acredita, viu? Aí, olha agora no verso 7. Disse Deus, eu sou o Senhor,
que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Então perguntou Abrão: ó Senhor Deus, como eu vou saber que vou herdar essa terra? E Deus disse: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Ó, como é que é interessante. Deus falou para Abrão, pode ficar tranquilo, você vai ter filhos. Sai para fora, quantas estrelas você pode contar, assim será a tua descendência. Abraão creu. Abraão falou: mas Senhor, mas como? Como que eu vou? Aí Deus falou para ele: pega lá uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro, traz, parte. Ele matou os animais, partiu os animais. Engraçado, ele faz uma pergunta para Deus e Deus manda ele trazer animais. Ele perguntou para Deus: como que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Deus falou: traz animais. Por quê? Porque na antiguidade eles faziam uma aliança. Uma aliança era feita, um dos tipos de aliança era feita dessa maneira, com animais. Então Abrão trouxe os animais, matou os animais e colocou metade de um virado para metade do outro, da outra parte, né, do animal morto. E como Deus ia fazer uma aliança com Abrão, como é que Abrão ia cumprimentar Deus ou ia selar a aliança com Deus? Os homens, quando iam fazer aliança, eles matavam os animais. O animal que eu mato representa eu. Então eu matei o animal, coloquei uma parte aqui, a outra ali. Vou fazer uma aliança com o José lá. O José matou um animal, colocou uma parte ali, outra aqui. E o sangue está escorrendo. Então o animal que eu matei representa eu. E o animal que ele matou representa ele. E nós vamos, então, falar, o que a gente vai fazer nessa aliança? É o seguinte, os teus inimigos são meus inimigos. Se você estiver sofrendo, eu vou te ajudar, e vice-versa, tá? Vou dar os meus filhos para as tuas filhas, e você vai dar os teus filhos para as minhas filhas também aqui, para o nosso clã. Nós vamos fazer essa aliança, ainda que a gente seja de origem diferente. Tá feito? Tá acordado? Tá tudo certo? Tá. Então vamos passear por entre as metades. Eles passeavam por entre as metades. Quem estava fazendo a aliança, e depois eles selavam a aliança bebendo um pouquinho do sangue de cada animal. O povo judeu não fazia isso, essa parte de beber o sangue, porque eles não bebiam sangue, mas eles bebiam o suco da uva, o vinho, selava. O que significa? Olha, esse animal foi morto, derramou sangue, esse animal me representa, e aquele animal te representa. Que eu morra como esse animal morreu, se eu não cumprir o que eu te prometi nessa aliança. Que você morra como esse animal que te representa morreu, se você não cumprir as cláusulas dessa aliança. Está combinado? Está combinado. Hoje a gente faz esse tipo de coisa, só que de outra maneira. Por exemplo, casamento. Você está ali, eu juro honrar, respeitar. Eu também juro. Todo mundo está olhando. Tem um documento ali. Aí depois, ele vai lá, assina, ela assinou. Está selado o casamento. Está feito o acordo. Mas até na última hora aqui, você recebe ele, antes de fazer aqui, assinar alguma coisa aqui, você quer de fato, não entrou as alianças ainda, você quer receber ele de fato como seu esposo. É a oportunidade dela falar não. E ela diz sim. Agora, vira para ele. Ele fala não. Não tem acordo, não tem aliança. Mas ele fala sim. Vai entrar as alianças. Onde vai colocar uma aliança no outro e vai selar o acordo. E aquilo está válido na sociedade. Imagina bem. Aí depois os irmãos falam, o fulano casou, o fulano casou, o fulano casou, casou. Todo mundo já sabe, porque na nossa sociedade a gente entende que agora eles estão unidos. Aí você vê, por exemplo, ele traiu ela. Ai, que absurdo. Tipo assim, nossa, eu fui no casamento dele, ele jurou lá. Que vergonha. Ela traiu ele. Que vergonha.
Que vergonha! Então você está vendo? Agora, você imagina que o animal morreu aqui, o animal morreu lá. A aliança é uma aliança que tem comprometimento à vida da pessoa. A vida da pessoa. Aí, meu querido, Deus falou para Abrão, quando Abrão perguntou, como é que eu vou saber que eu vou herdar a terra? Deus falou, traz os animais. Ele matou os animais, colocou ali. Mas como Deus ia fazer uma aliança com ele não pôde, o Abraão, passear ali, e Deus passear também. O Abraão, a Bíblia fala, caiu um profundo sono nele. Olha lá, no Gênesis 15. No Gênesis 15, está escrito, no verso 12, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Tá, olha agora no verso 18, para a gente ganhar um tempinho aqui, no verso 18, naquele mesmo dia, aliás, vamos voltar ao verso 17, posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. O que significa? Que o Abrão ficou dormindo, mas Deus veio em forma de fogo, de uma tocha de fogo. Deus veio do céu em forma de tocha de fogo. Mas como Abrão não pode assumir a aliança com Deus, uma outra tocha apareceu, que a gente entende que é Jesus. Que é Jesus, que vai fazer uma aliança com Deus ali, dá uma pré-figura da nova aliança. Ele assume o lugar de Abrão ali, ó, e os dois passeiam por entre as metades. Amém? Glória a Deus. Aí você vê que isso aconteceu. E no verso 18 está escrito, o verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. Então Deus fez uma aliança com ele. O que aconteceu? O povo de Deus depois foi para o Egito. Estou andando um pouquinho, foi para o Egito. E lá eles se corromperam no Egito. E acabaram virando escravos, misturaram com os deuses do Egito. E é verdade que eles se misturaram com os deuses do Egito. Pode ter certeza disso. E veio a punição, a escravidão. Por que eu sei que eles se misturaram com os deuses? Porque mesmo quando Moisés tirou eles do Egito, eles ainda no meio do deserto estavam em dúvida com Deus e murmuravam, questionavam, e depois vai mostrar que eles estavam com deuses andando no deserto. Você vai ver a história lá na frente lá. Mas tudo bem, vamos aqui agora. Aqui, ó. Lá com Moisés, Deus renova a aliança, especifica melhor a aliança com a nação de Israel. É feita uma aliança ali em termos de salvação por meio de Moisés. Quando Moisés sobe no monte, fica 40 dias no monte. Quando o povo de Israel estabeleceu-se na terra prometida, Josué levou eles, depois Josué morreu, veio o livro dos Juízes, depois vieram os reis Saul, depois veio Davi, Salomão, depois o reino de Israel dividiu, reino do norte, reino do sul. O reino do norte andou fora da presença de Deus, se perderam porque o exército da Síria atacou e levou eles. Mas o reino do sul estava firme. Aí eles começaram a se corromper, o povo de Deus se corromper. Antes de Nabucodonosor atacar o povo de Deus e destruir Jerusalém e a cidade. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 34, olha comigo agora lá. Antes de Nabucodonosor entrar em Jerusalém e destruir a cidade, e muita gente morrer, e muita gente ser levada presa. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 34. Olha comigo aí para você ver se faz sentido o que eu estou falando nessa noite. Jeremias 34. Está na mão? Sim ou não? Olha o verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Verso 13. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo. Então, não vou ler o texto não. Então, olha aqui, eu quero mostrar para você que Deus está dizendo que Ele fez uma aliança com eles quando eles saíram do Egito, sim ou não?
Tá bom. Olha agora no verso 18. Olha o verso 18. Olha o que Deus está falando. Farei aos homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, como fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, e então passaram pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro, os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Então olha aqui em mim aqui, ó. O que Deus está falando? Olha aí, ó. No tempo de Jeremias, antes de Nabucodonosor atacar a terra, Deus está dizendo, olha, eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito. Agora eu vou fazer com os homens, com vocês que violaram a minha aliança, como vocês fizeram com o bezerro que vocês mataram e partiram no meio. Todo aquele que passou por entre as metades do bezerro morto e fez uma aliança comigo, os entregarei nas mãos de Nabucodonosor. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está dizendo, você fez uma aliança, colocou o bezerro e jurou diante de mim que ia me seguir, andar nos meus caminhos, e você violou, quebrou a minha aliança. E não se importou de se arrepender e de buscar o conserto. Então, como o bezerro morreu, vocês serão levados para a Babilônia, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Aí você vê, Daniel foi levado para a Babilônia, Ezequiel foi, mas não morreram. Jeoiaquim morreu, Zedequias morreu, os nobres morreram. Por que morreram? Porque quebraram a aliança. Mas e o Daniel? Daniel não quebrou a aliança. Foi levado também, mas não quebrou, não morreu. O Ezequiel não quebrou a aliança, foi levado para a Babilônia. Por que viveram? Não quebraram a aliança, apesar de pertencer àquele povo. Amém? Glória a Deus? Aí, meu querido, eu venho aqui nessa noite para você. Tem o pão e tem o cálice. Jesus disse, olha agora, ó, isto é meu corpo, que é partido por vós. Isto é meu corpo, que é entregue por vós. Aí ele pega o cálice e falou, isto é o meu sangue. A nova aliança não é mais a velha, é uma nova aliança feita no meu sangue. O que ele está falando? Ele está querendo dizer o seguinte, se na antiga aliança morria quem violava uma aliança que era confirmada por meio de animais cujo sangue era derramado, imagine na nova aliança que ela é feita com o sangue do Filho de Deus. Então o cálice que você vai beber e o pão que você vai comer é o bezerro. É muito maior do que o bezerro, muito mais poderoso do que o bezerro, e o sangue representado no suco de uva aqui é muito mais poderoso do que o sangue do bezerro, dos animais que estão ali. Então nós precisamos pensar, vou pegar agora aqui o cálice, vou pegar o pão. Olha o que Jesus fala no Evangelho de João. O negócio é tão sério que Jesus fala no Evangelho de João. Olha como que é sério. No Evangelho de João, no capítulo 6. No Evangelho de João, capítulo 6. Olha que coisa espetacular, meu irmão. No verso 48. Olha que coisa linda no verso 48. João 6, 48. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Que é muito sério. Aí Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo.
Olha como é que é sério. Esse pão representa a carne, a vida de Cristo que ele deu por nós. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Oh, glória! Verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ah, não vou participar da ceia. Ó, quem come e quem bebe, permanece nele. Quem come e bebe, permanece nele. Está com ele e ele está com você. Verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, olha agora, assim também, quem vive de mim, olha o que ele diz, se alimenta, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Ei, isso aqui é vida. Quem se alimenta disso, vive por ele. A vida continua gerando, fluindo em nós. E o verso 58, esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Meu querido, é muito sério. A nova aliança, ela é superior à antiga aliança. A nova aliança tem promessas melhores e maiores. Está escrito no livro de Hebreus. A antiga aliança tinha certas promessas, muito terrena, mas a nova aliança tem promessas de vida abundante e de vida eterna. Então, meu querido, nós não podemos pegar o pão e pegar o cálice, dizer que estamos participando, somos participantes de uma nova aliança e virar as costas para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. Não podemos fazer isso. Mas você fala, mas eu vou comer e se eu pecar eu vou quebrar a aliança. Não, a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo pecado de toda a humanidade. Então o que significa? Quando a gente peca, ele fala, Jesus é o advogado, ele se levanta para advogar a nossa causa. Deus, irmãos, ele não vai pegar a gente como culpado e passar a mão na nossa cabeça e falar que a gente é inocente do nada. Não é assim que funciona, não. A culpa do nosso pecado, a consequência do nosso pecado caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. Falei para o irmão hoje aqui, eu falei, irmão, lá no livro de Mateus, capítulo 26, quando Jesus estava no Getsemane, orando, e ele suou gotas de sangue, e ele está lutando ali, ele suou gotas de sangue, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele vai orar, ora uma hora, depois ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu falei para o irmão assim, irmão, quantas vezes a gente já viu pregação, já escutamos isso? Vou te falar uma revelação que Deus me deu. Falei para ele assim, como que pode? Jesus disse assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Aí eu falei assim, mas espera aí, Jesus está querendo dizer que ele tinha uma vontade, mas ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade do Pai. Eu falei, mas não está batendo, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Falei para o irmão, mas Jesus falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Espera aí, a vontade de Jesus não é a vontade de Deus? Ele falou para Deus, não seja feita a minha, então, fazer a vontade do Senhor. O que Jesus está querendo dizer com isso? Escuta bem, falei para o irmão, olha bem o que Deus falou para mim. Deus falou assim, Jesus sempre disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Naquela hora, Jesus estava vendo que por causa dele ter que assumir o pecado,
ele teria que separar do Pai. Então ele falou, Pai, não vai dar. Eu não quero isso. É como se Jesus falasse, eu não quero isso. Eu não quero isso. E o Pai, é necessário. É necessário. Jesus, mas eu não quero separar do Senhor. Meu Pai, eu não quero separar, eu não quero. Então, a minha vontade, eu não quero fazer essa vontade do Senhor, eu quero ficar junto com o Senhor, eu não quero separar. E ele vai lutando, tanto é que ele fala, Pai, então tá bom, seja feita a tua vontade. É nesse sentido, então, ele vai assumir o nosso pecado, e por isso que na cruz ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a Bíblia fala na carta de Paulo aos Coríntios, ele se fez pecado no nosso lugar. Em Isaías 59, o pecado afasta o homem de Deus. Jesus recebeu a punição, uma punição sobre a vida dele, que era para vir sobre nós. Ele recebeu o castigo da vida dele. Isaías 59 fala isso. O livro de Naum, no capítulo 1 de Naum, fala que Deus não tem o culpado por inocente. Então nós somos culpados diante de Deus, culpados diante de Deus, culpados diante de Deus. Ele só pega a gente como um inocente, porque alguém assumiu o lugar e recebeu o castigo. Naum capítulo 1, verso 3, Deus não tem o culpado por inocente. Não pensa, não sou culpado e Deus me inocentou do nada. Negativo. Deus, nós somos justificados, inocentados por Deus, porque Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus se tornou nossa propiciação. O que é a propiciação? Aquela tampa que tinha em cima da arca lá, era a tampa da propiciação, onde o sangue era colocado e Deus olhava, aceitava. Quer dizer, alguém morreu, Deus olhou para o sangue, viu que alguém morreu, então Deus recebe o sumo sacerdote. Então Deus vai me receber, eu vou chegar diante de Deus com ousadia, pelo sangue que foi derramado, pelo novo caminho que Jesus traçou por nós. Amém? Glória a Deus? Então, meu querido, valoriza a ceia do Senhor. Põe a sua vida na presença de Deus. Para nós, parece que não custou nada. Para nós é de graça, mas custou o sangue dele, custou a vida dele. Foi difícil para ele, não foi fácil, não. E eu falei para o irmão, nós estávamos no pecado, estamos lutando para ficar com Jesus. Mas o pecado está puxando a gente está lutando para ficar com Jesus. Jesus no Getsemane está com o Pai e está lutando para não sair do Pai. É invertido. Jesus está com o Pai, não quer largar do Pai, tem que lutar em oração e suar gotas de sangue para ele dizer, tudo bem, seja feita a tua vontade. E nós estamos no pecado lutando para chegar perto de Jesus. Jesus estava com o Pai lutando para não sair do Pai. Suou gotas de sangue para poder sair do Pai. Senão ele não saía. Porque é muito gostoso, Jesus está mostrando para nós, olha, é muito bom estar com o Pai. É como se ele falasse, é muito bom estar com o Pai. Jesus, ele enche a boca para dizer no Evangelho de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele enche a boca para falar isso. Amém, glória a Deus. Está falando, meu Pai é nota 10, na casa dele tem muitas moradas. Vai ser bênção lá, vai ser maravilha lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos preparar a ceia aqui então? Então, quem é que vai participar da ceia? Quem crê em Jesus de todo o coração. Talvez você fale, não sou batizado nas águas, pastor. Meu irmão, você não é batizado nas águas. Aí eu vou falar para você. Se você morrer agora, você vai para o céu ou vai para o inferno? Você não é batizado nas águas. Se você morrer agora, você vai para onde? Então, aí agora, se você vai para o céu, você tem essa fé, por que você não participa da ceia? Só que você já fica pensando, peraí, pastor, a hora que tiver batismo, o senhor me fala que eu quero batizar logo. Porque também não pode ficar a vida inteira sem batizar. É só falar comigo, pastor, quando é que vai ter batismo? Nós já armamos o batismo. Você está vendo aqui, ó? Escuta o barulho aí, escuta aí. Meu pé tá bom, tá vendo? Aqui tem uma piscina aqui, ó. Você que não conhece, tem uma piscinona aqui, ó. Eu já batizo você aqui mesmo. Tem gente que
Pastor, já aconteceu casos de pessoas quererem ser batizadas, não assim no culto, não. A gente faz o batismo no culto também. Mas tem pessoas que a gente batizou assim num dia, vamos falar assim, ó, sábado à tarde. Não tinha ninguém, só estava a família. Veio aqui e batizou. Não tem problema, não. A gente batiza assim também. O importante é a fé do irmão e da irmã. Amém? Estende as mãos para cá. Vamos pedir que o Senhor abençoe os elementos da ceia. Senhor, está aqui o pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós, partido por nós. Está aqui também o fruto da vide, que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os elementos que serão ministrados nessa noite, nesta casa. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os elementos, Senhor. O pão e o fruto da vide, o sangue de Cristo. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode servir. Você vai segurar o cálice e o pão na mão. Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Cercado ele está, no trono ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, e servo tornou, e a si mesmo se humilhou como filho, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Purifique os nossos corações. Tenha misericórdia desta casa, do teu povo, Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Ajuda nós, ajuda nós. Comamos e bebamos em nome do Senhor. de Deus, o nosso Pai, o exaltou E lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome
de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Toda a igreja, estamos terminando, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, maravilhoso conselheiro, nome sobre todo nome, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, maravilhoso conselheiro, nome sobre todo nome, Pai da eternidade, nome sobre todo príncipe da paz. Ótima semana! Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo guie a tua vida, te proteja, nos proteja, continuando abençoando a igreja, livrando de todo mal, dando sabedoria e graça. Possamos ganhar muitas almas para Cristo. Deus te abençoe, ótima semana, ótima noite, ótimo mês, glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, quando andares pelas águas, não te afogarás. Quando pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás, não temas
sou contigo agindo eu.